Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus o Senhor nos concedeu mais um momento como este, e um momento muito especial, que é estudar Deus. Mas quem somos nós? Seres finitos, para estudar um Deus que é infinito e um Deus que é eterno. Ele é eterno quanto ao tempo e infinito quanto ao espaço. Quem somos nós? Mas mesmo assim, esse Deus infinito, esse Deus eterno, esse Deus todo-poderoso, esse Deus altíssimo, ele se fez revelar. E a sua revelação é suficiente para que possamos estudar a sua palavra. Então, ele nos deixou as sagradas escrituras. É onde encontramos a revelação do Senhor, a revelação do seu Filho, a revelação do Espírito Santo de Deus. Todas três pessoas. Nós estamos estudando as lições bíblicas adultos, quarto trimestre de 2026. A Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em três pessoas eternas. Mas como é isto? Termo Trindade. A Trindade, ela é a tríplice manifestação de Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. E este modo triuno de Deus existir. Deus existe em três pessoas, distintas e iguais, coeternas, mesma essência, mesma natureza, mesmo caráter, uma mesma pessoa. Não são três deuses, apenas um Deus em uma só essência e uma só substância. O estudo de hoje será sobre o Deus Pai, o Criador de todas as coisas, aquele que nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É o Deus Pai que iremos estudar hoje. E essa palavra amor, ela é muito peculiar a Deus. É o que afere todas as suas outras, o seu caráter, a sua natureza e tudo o que mais tem de bom da parte de Deus, como a sua onisciência, como a sua onipotência, onipresença, a sua imutabilidade. Essas coisas iremos estudar. É bem verdade que vai ser um estudo parcial, porque o estudo é no demais muito complexo e o estudo longo, caberia muitas aulas para estudar só o Deus Pai. Mas eu louvo a Deus, louvamos a Deus por esta revista que nos dá uma luz, para que possamos entender um pouco da Santíssima Trindade e poder responder sobre ela aquelas pessoas que nos perguntam sobre a esperança que há em nós. O texto áureo de hoje: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Nós só conhecemos o Pai através do Filho, porque o Filho foi a manifestação suprema do Pai. É bem verdade que Deus se revelou de várias maneiras, muitas formas, como está escrito no livro dos Hebreus, através da natureza. O Salmo 119, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele se revelou através do Antigo Testamento, aos profetas. Ele se revelou também não só a profetas, pessoas da parte dele, homens santos da parte de Deus,
mas se revelou também a ímpios, para que a sua obra redentora tivesse um prosseguimento. Quer dizer, até pessoas ímpias, como o rei Ciro, como Nabucodonosor, foi usado por Deus para o seu plano divino redentor. Nada atrapalha o plano divino redentor de Deus. É bem verdade que o inimigo de nossas almas já tentou de tudo de várias maneiras, mas jamais vai atrapalhar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Deus, ele se revela no Antigo Testamento, e esta revelação fala sobre o anjo do Senhor. Essa revelação de Deus do Antigo Testamento fala sobre o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é uma teofania. É uma teofania que geralmente sugere-se que é Jesus Cristo. A teofania, ela é a manifestação de Deus de alguma forma perceptível, alguma forma que os homens que viram aquela manifestação notaram aos seus sentidos, ao sentido humano, ao sentido do homem, sentido limitado. Por exemplo, a sarça ardente que Moisés viu, a coluna de nuvem que guiava o povo de Israel pelo deserto, são teofanias. Quando estudamos cristofania, né, que é a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, toda vez que aparece um texto como o anjo do Senhor, esse texto, o Senhor, né, o anjo do Senhor em letra maiúscula, é uma teofania. Sugere-se que já é um germe da Trindade, já aparece como um estudo da Trindade. É bem verdade que o Antigo Testamento, a doutrina da Trindade é um pouco ainda opaca. Essa doutrina, ela só vem ser amplamente estudada e revelada e esclarecida no Novo Testamento. Por exemplo, em Gênesis 18, de 1 a 14, o anjo do Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhais de Mamré. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Olha, só quem é digno de adoração é o próprio Deus. Então, quando Abraão se curva, ele está adorando. Então, esse tipo de adoração é devida só a Deus. Disse ele: meu senhor, falando a Abraão, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Entendeu? O Senhor. A manifestação teofânica, frequentemente ela é chamada de anjo do Senhor. Esta teofania, a manifestação de Deus, é chamada de anjo do Senhor, que no original hebraico significa Malak Yavé. Malak Yavé, o anjo do Senhor, que literalmente significa o mensageiro de Yavé. Também é chamado de anjo de Deus, também o Malak, né? Elohim, como nós vemos em Gênesis 31, 11. O anjo da presença, como em Isaías 63, de 8 a 9. Para facilitar a descrição das manifestações teofânicas, algumas traduções bíblicas, como a NVI, escreve a palavra anjo com A maiúsculo. Veja que interessante, né? Nesses textos, para evidenciar que a manifestação é uma teofania. O anjo com A maiúsculo.
O anjo do Senhor encontrou Agar. Aquela passagem também é uma teofania, é uma manifestação. Por exemplo, lá em Gênesis 16, 7 e 13, que é onde acontece esse episódio do aparecimento do anjo a Agar. O anjo do Senhor encontrou Agar e disse-lhe: então o anjo do Senhor, volta-te à tua senhora e sujeita-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, olha, ao Senhor, letra maiúscula, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Coisa mais linda, né? Mais um grande exemplo bíblico da teofania, apontando para a pessoa, a segunda pessoa da Trindade, Filho. A teofania fala em primeira pessoa como sendo o próprio Deus, Ela fala na primeira pessoa como sendo o próprio Deus. Essa é realmente a verdade. No livro do profeta Daniel, no capítulo 9, no versículo 23, abra sua Bíblia e acompanhe. O anjo do Senhor subiu de Gilgal, aliás, Juízes 2, de 1 a 3. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei-vos do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Quem foi que fez isso? Foi o próprio Deus que fez estas maravilhas, esses prodígios no Egito, tirando o seu povo com braço forte. Então ele aqui aparece como anjo do Senhor, é uma teofania, né? A teofania também, ela aceita receber adoração. Os anjos de Deus, eles não recebem adoração. Eles não é digno de receber alteração. Mas o anjo do Senhor, a teofania, algumas passagens recebe adoração porque é o próprio Deus. O anjo do Senhor, lá em Juízes 6, versículo 12 a 23, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, varão valoroso. Ali era uma teofania, era o próprio Deus falando. Lá em Números também, 22, 21, Balaão levantou-se pela manhã após selar a sua jumenta, e foi com os líderes de Moabe, mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Olha, outro grande exemplo de teofania do Antigo Testamento. Geralmente a manifestação teofânica afirma ser o próprio Deus, como nós vemos lá em Gênesis 22, 16. Acompanhe a sua palavra, a palavra de Deus. O anjo do Senhor chamou dos céus a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negasse o seu filho, teu único filho. Esteja certo de que abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Aquele episódio de Gênesis 22, de 15 a 18, onde o patriarca Abraão vai oferecer o seu filho, o seu único filho, e ali é manifestada novamente a teofania. O Senhor se manifesta desta forma. Gênesis 31, de 11 a 13. O anjo do Senhor me disse no sonho, isso aqui foi Jacó falando. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: sou Deus de Betel. Veja, o anjo do Senhor disse a Jacó: eu sou Deus de Betel. Então a teofania, a palavra aqui o A é em letra maiúscula. A palavra anjo, o início é com letra maiúscula, porque representa uma teofania, né? uma manifestação do próprio Deus. Vê que a teofania reconhece quem está interagindo com o próprio Deus.
É uma interação que, quando Deus se faz revelar ao homem, o homem faz aquela interação com Deus. É o que acontece lá em Gênesis 32, 30. Acompanhe a leitura. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor. Aliás, Juízes 13, 16 a 22. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que te prestamos honra e homenagem, quando se cumprir a tua palavra? E ele respondeu: por que me pergunta o meu nome? Está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. Isso aqui foi uma adoração. Então só quem é digno de adoração e de receber adoração é o próprio Criador, o que criou os anjos, o que criou os céus e a terra, o que criou o homem, o que criou o mundo e tudo o que nele há. Só ele é digno de receber toda a adoração. Agora, esse Senhor tão poderoso, tão magnífico, que está acima de todas as coisas, nos sublimes, mais lindo e mais expressivo de que os sublimes céu. Os nomes de Deus. O nome de Deus aparece de várias formas nas passagens das Escrituras. O texto de Êxodo 27 nos revela o quarto mandamento, que nos ensina a não tomarmos o nome do Senhor em vão. Não é isto? É um dos mandamentos. Está escrito, acompanha: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Por isso devemos sempre ter uma postura, devemos ter cuidado e humildade a falarmos o nome de Deus. Devemos santificar o seu nome, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, lá em Mateus capítulo 6, do versículo 9 em diante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, teu nome. Então, jamais devemos utilizá-lo de forma vã, desrespeitosa. Nós temos que ter reverência ao nome do Senhor. Amém? Pronto, lá em Levítico capítulo 18, versículo 21, olha o que está escrito. Parte B. Não profanem o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor, próprio Deus, falando essas coisas. Então, o nome divino de Deus aparece de várias formas nas passagens da Bíblia, né? Nas Sagradas Escrituras. O primeiro nome simples utilizado para se referir à pessoa divina é o termo hebraico El. Ele é bastante genérico em seu sentido etimológico. Significa forte, ter força. Então, refere-se a Deus como Criador. Essa primeira passagem, né? Outro nome simples utilizado na Sagrada Escritura para se referir a Deus é o próprio tetagrama, não é isso? É que é o YHWH, que é transcrito, né? São letras ocidentais. Nas letras ocidentais, ela seria transcrito desta forma, né? Estes caracteres representam o nome pessoal exclusivo de Deus, o nome que ele mesmo deu para si. Foi o próprio Deus que deu o seu nome para si. Vários nomes, se nós formos estudar aqui, nós iríamos, esse vídeo iria ser bastante longo, como o próprio Adonai, terceiro nome simples utilizado na Escritura para se referir a Deus, significa Senhor e soberano, que no grego, né, significa Kyrios. O Elohim, que significa Deus, Criador, poderoso, elevado, né? O El Elyon, este nome também aparece nas primeiras páginas da Bíblia, lá em Gênesis 14, 20, como Elohim, né? que aparece em Gênesis.
no capítulo 1, no versículo 1, que é como se fosse plural. Ali nós vemos também um pouco da majestade, né? A majestade da pluralidade da Trindade. Nós vemos a Trindade, né? El Berit, este termo aparece em texto como Gênesis 31, 13 em diante. El Shaddai, esse nome de Deus, aparece a Abraão e a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Elohim, El Shaddai, adore o nome dele. Quem não já escutou esse hino, né? Então, quando fala em El Shaddai, está falando em Deus Todo-Poderoso. El Olam, que significa Deus Eterno, que aparece em Salmo 90, versículo 2. El Roi, eita, que é muito nome que o nosso Deus tem, e sempre este nome é encontrado em Gênesis 16. Este nome foi o nome que ele deu ao Senhor, que ele havia falado: tu és o Deus que me vê, El Roi. Que coisa maravilhosa, na passagem de Gênesis, né? 13. Yahvé, aliás, a passagem de Gênesis 16, que foi aquela passagem de Agar, né? Yahvé Irés significa Deus provedor. Yahvé Rafá, né? Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Pai da eternidade. Yahvé Shalom, que significa Deus de paz, Shalom. Por isso que muita gente, ao se cumprimentar, Shalom, está querendo dizer Deus de Pai. Yahvé Roim, que significa Deus é meu pastor, que é o nosso pastor, o bom pastor, Jesus Cristo. Então ele é Deus. Então posso chamar ele de Yahvé Roim, Yahvé Tsikenu, né? Deus é nossa justiça. Yahvé chamar, Deus está aqui. Yahvé Nissim significa o Senhor é minha bandeira. Levante a sua bandeira, a bandeira de Deus, a bandeira de Yahvé Siquirim, Yahvé Sabote, Saboate, né? O Senhor dos Exércitos. Onde aparece o Senhor dos Exércitos, essa palavra, Yahvé Saboate, Yahvé Kadesh, que significa, nos deixa bem claro, Deus santifica. Olha, Yahvé Makadesh, Deus significa Abba, Pai. Este último nome que Deus revelou por meio de Jesus Cristo, né? Abba, Pai, significa Pai. Não somente num sentido formal e respeitoso, mas também num sentido carinhoso e íntimo, que na língua portuguesa poderia ser traduzido como Pai. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, esta é um pouco dos nomes de Deus. Eu coloquei logo adiante, para que, como entrarmos propriamente dito na lição, nós já sabemos o nome de Deus. Não perder tempo, tem que acelerar. Então, os atributos naturais do nosso Deus é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Alguns textos que declaram a onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas, sabe todas as ciências, né? Lá em Hebreus 4,13, texto muito claro: nada em toda a criação está oculta, aleluia, aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos aquele a quem devemos prestar contas. A primeira dela é conhecida de todos os elementos desta criação. Deus conhece todos os elementos da criação. Então, na onisciência está embutido isso, que ele conhece não só todos os elementos da criação, que faz parte da onisciência dele, como ele conhece os nossos pensamentos. É outra parte também do conhecimento de Deus. Por exemplo, no texto de 1 Crônica 28:9, está escrito: o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Ele conhece todos os corações e conhece a motivação do pensamento. Você pensou, teve um motivo que você pensou, então Deus já conhece por que você pensou. Aquilo que motivou você pensar. É um Deus tremendo, meu irmão. É difícil
alcançar o seu entendimento, jamais alcançaremos o entendimento de Deus, como está escrito lá no Salmo 147, 5, verso 5. Grande é o Senhor e tremendo o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. Aleluia! O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é poderoso, é impossível nós entendermos o entendimento de Deus, como Ele trabalha no seu plano divino redentor. Deus sabia que Adão ia pecar, porque no meio desse entendimento de Deus está a presciência de Deus, que Ele revê as coisas do futuro. Mas Deus não interviu na vida de Adão para que ele não pecasse, porque Deus nos fez livre, o livre-arbítrio. Então ele tinha esse poder de fazer decisões. O nosso Deus é um Deus pessoal, né? É um Deus do caráter perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta, né, tudo, né? Ele cria em santo amor, ele sustenta tudo. Então ele deu esse atributo de pensar, né, de sentir em querer aos homens também. Por isso que o Adão, ele tinha esse poder de decisão, de fazer decisões. Então ele decidiu atender a sua mulher, porque Adão não foi enganado, mas Eva sendo enganada, Adão caiu em transgressão. Amém, meus queridos? Então, essa é uma parte da onisciência de Deus, a onipresença de Deus. Deus está em todos os cantos, mas Deus não é tudo, como um pedaço de madeira, como uma rocha, como pensa aquela corrente teológica chamada panteísmo. Não é isso, é diferente. Deus só está aonde é necessário a presença dele. Amém? Então, vamos ler um texto bíblico que nos dá esse entendimento, né? Eu estou falando aqui da onipotência, viu? Da onipotência. A onisciência e a onipresença é o que eu falei anteriormente, que Deus só está onde é necessário. Mas na onipotência de Deus, Deus é exaltado em tudo, é exaltado em seu poder, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é criador, Ele é o Deus incriado, Ele é antes de todas as coisas, Ele é eterno. Aleluia! Veja um texto bem clássico, lá em Jó 36, 22. Quem é mestre como Ele? Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Aleluia! Deus é fiel, Deus é poderoso. Mesmo nós sermos infiéis, Ele permanece fiel, como está escrito lá em 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aleluia! A onipotência é afirmada nas Escrituras desde o relato da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha o poder de Deus, de criar tudo através do nada. Criação ex nihilo, tudo, não havia matéria, não havia nada. Deus diz, haja e houve. Porque Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é onipotente. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica traduzida aqui é o verbo bará. Bará, que significa criar a partir do nada. Não existia nada. Pela fé, entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que vemos não foi feito do que é aparente. Eu vejo uma rocha, eu vejo uma pedra, eu vejo a lua. A gente vê a lua na posição do observador, né? De onde estamos. Então, não existia nada. Existia apenas o vácuo. E Deus cria tudo. Aleluia! É a onipotência do nosso Deus. A onisciência, Deus conhece todas as ciências. Não é isso?
a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Por exemplo, a onipresença é a capacidade divina de se fazer presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não acho eu os céus e a terra, diz o Senhor, lá em Jeremias 23, 24. Não há nada que esteja oculto aos olhos do Senhor. Tudo está exposto, está patente, não há sombra. Não há sombra que esconda aquele que faz o mal. Porque tudo está exposto e presente aos olhos daquele que fez todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma dos atributos naturais de Deus é a unidade. Ele é três pessoas distintas. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. O Salmo 86, 10. Só tu és Deus. Aquela oração lá de Deuteronômio 6:4. Escuta, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Meu irmão Fábio, e por que isso? E por que Trindade? Bem, Deus quis se revelar como o único Deus que realmente na sua forma, ao povo de Israel. Por quê? Porque era um povo idólatra. Era um povo que era politeísta, os seus vizinhos eram politeístas. Aí Deus arraigou isso no coração deles, de uma forma, colocou isso no coração deles, a palavra é essa, de uma forma tão firme, que até hoje os judeus eles não crê que Jesus Cristo é Deus. Foi por causa disso, porque o povo de Deus foi cativo na Babilônia, por causa da sua idolatria. Mas lá quando eles estavam no cativeiro, eles sofreram tanto e chegaram à conclusão que há um só Deus. Então quando eles voltaram da Babilônia, eles voltaram pianinho, eles voltaram monoteísta. E aquele politeísmo, aqueles deuses vizinhos, eles não criam mais. Né? A outra atributo de Deus, né? A eternidade, atributo natural, ele é eterno, todo o seu ser. Jó 36, 26, como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. Por quê? Porque ele é eterno, fala de um tempo. Quando eu falo de infinitude, quando eu falo que eu sou um ser finito, e Deus é um ser infinito, eu estou falando de espaço, Deus, ele é atemporal. Para Deus não existe essa questão de espaço. E ele é eterno quanto ao tempo. Ele é um Deus incriado. É um Deus que sempre existiu e sempre existirá em nossos corações. Então a eternidade é um deles. A imutabilidade também. Deus não muda. Jamais Deus mudou. Respondeu Jesus, lá em João 14, 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e fazemos morada nele. Ele já está falando aqui, o Pai e o Filho. A imutabilidade. Este atributo consiste no fato de que Deus não muda. É um atributo de Deus e é um atributo natural que diz que ele é imutável, ele não muda. Certa vez ele disse, ó filho de Jacó, eu sou o mesmo Deus, não mudo. Por isso vós não sois consumido. Escuta-me, Jacó, né? Israel, a quem chamei, eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro e sou o último. Em Apocalipse, eu sou o primeiro e o último, que é o que era e o que há de ser, né? Ele é tremendo, nosso Deus é tremendo. Lá no Salmo 102, versículo 7, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais acabarão, jamais terão fim. Agora um texto clássico, isso aqui é o Salmo 102, 27, mas um texto clássico muito conhecido entre os irmãos é o Tiago 1,17, é o que está escrito: toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação.
Ele não muda, não varia, é sempre o mesmo Deus. É por isso que também nós não somos consumidos. Agora temos atributos morais de Deus, que são a santidade, é um atributo moral de Deus. O termo hebraico é kadosh, para a santidade, que é traduzido por santo, que significa separado. Por exemplo, lá em Levítico 11:44, abra sua Bíblia e acompanhe. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Lá em Isaías, aquele texto clássico de Isaías, capítulo 6, versículo 13, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então ele está dizendo no hebraico, kadosh, kadosh, kadosh. Então é santo. O nosso Deus é santo e quer que também nós nos santifiquemos. Santidade quanto ao atributo de Deus significa pureza perfeita e retidão absoluta. Isso é santidade. Pureza e retidão absoluta. Abacuque 1:3. Os teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Abacuque 1:3. Exalte o Senhor, nosso Deus, prostre-se, volte-se para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Volte-se para adore a Ele, porque só Ele é digno de adoração. Então isso foi uma das maneiras, como já vimos, naquela teofania, o anjo do Senhor, quando ele recebia adoração, era o próprio Deus, porque anjo, ele não é digno de receber a adoração. Outro atributo moral é a justiça, Grande e maravilhoso são as tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Apocalipse 15:3. Então ele é justo, justo e santo. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Ele é justo. Não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Isaías 45:5. Ele é verdadeiro. Não há mentira em Deus. Deus não pode mentir, porque senão ele estava negando a si mesmo. Grande e maravilhoso são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Apocalipse 15, versículo 3. Então, meus queridos, amados irmãos, o tópico 3, o Pai é o único Deus verdadeiro. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o tópico 1, do nosso, aí aparece alguns versículos aqui, como João 6:27, que nós já lemos, O tópico 2, ele diz aqui, do tópico 1, o Pai é a fonte da divindade, ele é Deus, ele é a essência. Olha aqui, nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Aleluia. Ele não tem começo e nunca terá fim, porque ele é eterno e é um Deus e criado. Aleluia, glória a Deus. Observe o Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade e o papel da primeira pessoa da Trindade, assim o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo, porque cada um tem a sua função no plano divino redentor. O Pai elege, o Filho veio e executou a obra, e o Espírito Santo é que está nos preparando, é que está nos ajudando. Ele recebe vários nomes, o Espírito Santo, Deus verdadeiro, aleluia, verdade. Então, o segundo ponto, o Pai se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda e verdade espiritual. Oculta-se estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Aos sábios instruídos e revelaste. Por quê? Porque a revelação de Deus não se dá através do saber humano. Ele se fez revelar. Então ele se revela a quem quer. Então ele diz aqui, ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Deus fala com quem quer.
ele se revela a quem quer, ele faz o que quer. Assim é o nosso Deus. Ele se revelou a ímpios lá no Antigo Testamento, o rei Nabucodonosor, ele se revelou ao rei Ciro, o rei ímpio, mas ele se revelou porque isso fazia parte do pensamento dele no seu plano divino redentor, que tudo ia apontar para o Messias. Aleluia, glória a Deus. Então o Pai faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediante exclusivamente por ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então só há um caminho para o Pai através do Filho. Deus se fez revelar no seu Filho, né? Jesus, né? Deus encarnado, ele sendo Deus, participou das mesmas coisas que nós participamos, não pecou, né? Mas ele humilhou-se, né? Ele não teve usurpação. A palavra diz assim, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. O segredo é esse, é humilhar-se, é descer, é buscar, é exaltar aquele que reina para todo sempre. O segundo ponto, o Pai se conhece pelo Filho, né? O terceiro ponto, quem vê o Pai vê o Filho. Quem vê a mim vê o Pai. Jesus disse certa vez lá em João 14:9. Essa declaração ratifica a doutrina da Trindade. Quem vê a mim vê o Pai. Então ele e o Pai são um, que ele falou certa vez lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Terceiro ponto, a pessoa de Deus, atributos incomunicáveis, nós já vimos, por isso que foi acelerado, né? A autoexistência, a imutabilidade, a onisciência, a onipotência, né? A santidade de Deus, atributo moral, né? Os nomes de Deus, nós já falamos. Agora a conclusão, a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição vimos que Deus é o Pai e o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção, o sustentador da vida. Conhece o Pai por meio do Filho. É a essência da vida eterna, né? A vida eterna é essa: crê em tu como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está lá na oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, que encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 17, no versículo 3. Meus amados irmãos, que maravilha é esta lição. Essa lição é muito complexa e muito extensa. Eu espero que vocês tenham compreendido algo a respeito da onisciência, dos atributos, dos nomes de Deus, um pouco de Deus, daquilo que Ele nos deixou saber sobre a sua pessoa. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição, né? A próxima lição nós vamos estudar: o Pai enviou o Filho, se assim o eterno e soberano permitir. Deus abençoe a todos nós. Amém. Glória a Deus.